Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 26 de abril. Supremo suspende processos que aguardavam decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre benefícios relacionados ao ICMS. A decisão do ministro André Mendonça considerou a pendência de julgamento de matérias semelhantes sobre o rito da repercussão geral. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Plenário do Supremo julga piso salarial de agentes comunitários de saúde. STF restabelece tributação do Fundo Estadual de Infraestrutura do Estado de Goiás. E ainda, Justiça suspende Telegram por não apresentar à Polícia Federal dados completos sobre grupos neonazistas. O aplicativo de mensagens Telegram foi suspenso no Brasil. A determinação é da Justiça Federal do Espírito Santo. Segundo a Polícia Federal, o bloqueio é necessário porque a empresa não repassou dados completos sobre grupos neonazistas no país. As informações com o repórter Renato Rosa. Segundo a decisão da Justiça, as empresas de telefonia e lojas de aplicativos devem retirar o Telegram imediatamente do ar. O pedido foi da Polícia Federal, que justificou que a medida é importante porque a empresa não forneceu os dados completos de pessoas que usam o aplicativo de mensagens para divulgar conteúdo nazista. Além dessa suspensão, a Justiça aumentou a multa de 100 mil para R$1 milhão por dia de recusa em fornecer os dados. As investigações apontam que o adolescente de 16 anos que atacou uma escola em Aracruz, em Vitória, Espírito Santo, em novembro do ano passado, interagia com grupos pelo Telegram que compartilhavam material de extremismo ideológico, divulgavam tutoriais de assassinatos, entre outros vídeos e mensagens. O ataque na escola de Aracruz deixou 4 mortos. E o Supremo restabeleceu cobrança de ICMS destinada ao Fundo Estadual de Infraestrutura. Viviane Novaes. O Fundo Estadual de Infraestrutura, conhecido como Funderinfra, foi criado em Goiás por uma lei no final do ano passado para garantir investimentos em obras rodoviárias e beneficiar o setor produtivo. Funciona assim: em vez de pagar o ICMS ao governo estadual, as empresas fazem a opção de contribuir com o fundo e conseguir benefício ou incentivo fiscal. O Funderinfra arrecadou quase 405 milhões de reais só de janeiro a abril deste ano. No começo deste mês, o ministro Dias Toffoli suspendeu cautelarmente a cobrança de ICMS destinada ao fundo a pedido da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Mas agora, no julgamento pela Corte, a maioria dos ministros reverteu a decisão de Toffoli, restabelecendo a cobrança para o fundo. Eles seguiram o voto do ministro Edson Fachin. Uma das alegações de Fachin é que o STF já havia firmado o entendimento de que a cobrança de ICMS destinada ao fundo é constitucional. No voto, o ministro também lembrou que é oportuno registrar que vigoram vários outros fundos estaduais aportados como contribuições voluntárias, como condicionantes à fruição de incentivos e benefícios fiscais de ICMS. A citar, Rio de Janeiro, Maranhão, Tocantins, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e Mato Grosso. A decisão foi tomada no plenário virtual, em que os ministros inserem os votos no sistema eletrônico da Corte. O plenário do Supremo está julgando se o piso nacional de agentes comunitários de saúde se aplica aos estados, ao DF e aos municípios. A reportagem é de Marta Ferreira. Vistoria em casas, terrenos baldios e comércios em busca de focos endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas d'água, calhas e telhados. Aplicação de inseticidas. Orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas e recenseamento de animais. Essas são algumas das atribuições do agente comunitário de saúde e combate às endemias. Uma lei federal instituiu o piso salarial nacional dessa categoria. Uma agente comunitária de saúde do município de Salvador, então entrou com ação de cobrança para que os seus vencimentos fossem reajustados para o valor correspondente ao piso nacional. O Tribunal de Justiça da Bahia decidiu a favor da agente e o município de Salvador
recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O julgamento começou no plenário virtual, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Mas um pedido de destaque do ministro Dias Toffoli levou a discussão para o plenário físico, recomeçando do zero. O recurso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão do STF servirá de parâmetro para a resolução de 1.471 casos que aguardam esse julgamento. A discussão é saber se o piso nacional se aplica aos servidores públicos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nesta quarta-feira, os ministros retomaram o julgamento. O relator ministro Alexandre de Moraes começou o voto destacando que quem criou a obrigação do piso é responsável pelo pagamento. E aqui não há mais nenhuma dúvida em relação a isso. E por isso que me parece, como afastei inicialmente, que a emenda 120 de 2022, ela não torna prejudicada a ação, ela complementa a interpretação necessária para resolver a presente questão. Porque, repito, expressamente, os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão, esses recursos, consignados no Orçamento Geral da União, com dotação própria e exclusiva. Trata-se de responsabilidade única e exclusiva da União. Moraes também ressaltou que o combate das endemias é interesse da União e essa fixação de um piso salarial nacional é uma forma de igualar esse combate. Por isso, o relator votou no sentido de que o piso nacional de agentes comunitários de saúde se aplica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, independentemente do regime jurídico a que estiverem vinculados. Eu proponho para o tema 1132 a seguinte tese. 1. É constitucional a aplicação do piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, instituído pela Lei 12.994 de 2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, com a redação dada pelas emendas constitucionais 63/2010 e 120/2022. E o item 2, a expressão piso salarial deve ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria, acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor e não tenham por base critérios meritórios individuais. Na sequência, os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques acompanharam integralmente o voto do relator. Já o ministro André Mendonça divergiu em parte, por entender que piso se refere apenas ao vencimento e não às verbas pecuniárias correspondentes que sejam fixas, genéricas e permanentes. Nesse segundo ponto, a tese que eu proponho é a expressão piso salarial deve ser interpretada como definida pelo artigo 9º-A da Lei 11.350 de 2006, ou seja, como vencimento inicial das carreiras de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, sem considerar o acréscimo de qualquer espécie de gratificação ou verba remuneratória. Na sequência, o ministro Edson Fachin votou para manter a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia. O ministro Luiz Roberto Barroso acompanhou o voto do relator. Depois, o julgamento foi suspenso. O Supremo suspende processos que aguardavam decisão do STJ sobre benefícios relacionados ao ICMS. Assunto para o próximo bloco. Voltamos já. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão dos processos que discutem se é possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS da base de cálculo do imposto de renda das empresas e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, que tem mais detalhes para a gente sobre essa decisão. Viviane, boa noite. Boa noite, Willy. Boa noite a todos. Olha, o ministro André Mendonça atendeu ao pedido da Associação Brasileira do Agronegócio. O assunto é um tema repetitivo que estava na pauta de julgamentos do Superior Tribunal de Justiça desta quarta-feira. O ministro alegou que, em nome da segurança jurídica, é necessária a suspensão dos processos que seriam afetados pela decisão do STJ, até que o Supremo decida se é possível excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal. A decisão do ministro André Mendonça terá que ser referendada pelos outros ministros no plenário virtual do STF, no período de 5 a 12 de maio. William. Obrigado, Viviane. O Supremo Tribunal Federal vai promover uma nova audiência sobre instalação de câmeras de áudio e vídeo nas fardas e nas viaturas dos batalhões especiais das polícias do Rio de Janeiro. A audiência, no dia 4 de maio, contará com representantes do Estado do Rio e do Partido Socialista Brasileiro, autor da ação que discute a matéria. As partes devem apresentar dados técnicos que auxiliem no entendimento dos pontos controvertidos, podendo ser assessoradas, no máximo, por 2 especialistas com conhecimento sobre a área. O secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo de Castro Pereira, foi intimado a comparecer à audiência acompanhado do quadro técnico das forças policiais no âmbito federal que adotaram as câmeras em suas atividades ou que estejam em processo de adoção. A Polícia Federal fez uma operação nesta quarta-feira contra uma suposta organização criminosa internacional especializada na exploração e venda de pedras preciosas. O repórter Renato Rosa tem os detalhes. Diamantes brutos, ouro, joias, dólares, tudo apreendido hoje. As investigações começaram no segundo semestre de 2020, quando a Unidade de Inteligência da Polícia Federal em Piracicaba, São Paulo, recebeu informações sobre um grupo que atuava da extração ao contrabando de pedras preciosas. Ao longo do dia, a Polícia Federal cumpriu 42 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva, aqui no Distrito Federal, em Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Também houve cooperação policial e jurídica com os Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra e Emirados Árabes Unidos para o cumprimento de medidas cautelares. Até agora, segundo a PF, já há provas que o grupo atuou em vários países, movimentando cerca de 30 milhões de reais, quantia relacionada apenas ao período da investigação. As primeiras informações foram confirmadas em dezembro de 2020, após a prisão em flagrante de um dos investigados, quando embarcava no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com destino a Dubai, transportando diamantes brutos sem a documentação fiscal, avaliados em mais de 350 mil reais. Depois, uma nova carga foi interceptada no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Barras de ouro seriam levadas para os Estados Unidos. Os envolvidos devem responder por organização criminosa, crimes contra a ordem econômica, entre outros. A Justiça Federal determinou o bloqueio de 38 milhões de reais dos investigados. A Justiça Federal em Mato Grosso garantiu um andamento de cerca de 3 mil processos que poderão resultar em multas a empresas exportadoras de madeira da região norte. As informações com o repórter Rafael Braga. A decisão de garantir a continuidade dos processos é da 9ª Vara Federal Ambiental e Agrária de Belém e foi proferida em mandado de segurança coletivo apresentado pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado, a AIMEX. A associação pretendia conseguir uma liminar para suspender o andamento de cerca de 3 mil processos administrativos no âmbito do IBAMA, decorrentes de multas aplicadas às exportadoras em razão da falta de autorização de exportação. O documento passou a ser exigido em 2011, mas para a AIMEX, a exigência teria sido suspensa por despacho de fevereiro de 2020 do próprio IBAMA, declarando a revogação tácita da regra que instituiu essa obrigatoriedade. Ao negar a liminar, o juiz federal José Ayrton de Aguiar citou o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que considerou válido os procedimentos previstos na Instrução Normativa número 15 de 2011 do IBAMA, confirmando com isso a exigência da autorização de exportação para essas transações. Conforme a decisão, não há como negar-se vigência e eficácia à regra
nomeadamente ao seu objeto de obrigar o particular a submeter-se à obrigação de obtenção de ato autorizativo para que possa exportar produtos florestais. A decisão da Justiça Federal permite que a Superintendência do IBAMA no Pará continue a desempenhar suas atribuições de fiscalizar e aplicar multas nos casos de ausência de autorização de exportação. A inclusão e a participação dos povos indígenas no processo eleitoral foram temas de um ciclo de debate realizado no Tribunal Superior Eleitoral nesta quarta-feira. As discussões fazem parte do Abril Indígena na Justiça Eleitoral. Juliana Soares tem mais informações. A abertura do evento foi marcada por uma apresentação cultural do povo pataxó. Durante a cerimônia, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destacou ações da Justiça Eleitoral para ampliar o acesso de povos indígenas, seja como eleitores ou candidatos. Entre elas, a instalação de zonas eleitorais em locais onde vivem os povos originários e a produção de cartilhas em língua indígena, que tratam dos direitos dos cidadãos sobre o processo eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral tem, como todos sabem, a missão não só de fiscalizar as eleições, de organizar as eleições, de julgar todos os casos referentes às eleições, mas talvez a mais importante missão do Tribunal Superior Eleitoral seja garantir a inclusão de todos e a igual participação de todos no processo eleitoral. O encontro contou com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que destacou a importância da atuação da Justiça Eleitoral na manutenção da democracia e também o aumento do protagonismo indígena nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Para nós é um dia de fato histórico, né, Samara, onde a gente traz o aldear a política, né, também aqui para aldear o judiciário, né, para fortalecer a democracia. Além disso, a Justiça Eleitoral vem contribuindo de forma importante para fortalecer essa nossa movimentação no sentido de aldear a política. Durante o painel Aldear a Política, um chamado dos povos indígenas para superar a subrepresentação do processo eleitoral, a presidente da FUNAI, Joênia Wapchana, lembrou que a baixa representatividade indígena na política ocorre em razão de vários pontos, como a dificuldade em chegar aos locais de votação devido à distância das comunidades. No período da tarde, outro painel abordou os desafios da participação dos indígenas nas eleições, sejam como eleitores ou como candidatos. Os integrantes da mesa enfatizaram o papel da Justiça Eleitoral para o exercício da cidadania dos povos indígenas. A seguir, a gente fala sobre ações do Judiciário de Mato Grosso para capacitar policiais militares que atuam no atendimento às vítimas de violência doméstica. Voltamos em instantes. A Justiça de Mato Grosso promoveu capacitação para policiais militares que atuam no atendimento às vítimas de violência doméstica. Confira na reportagem de Geisa de Oliveira. De janeiro a abril deste ano, o 190 da Polícia Militar já recebeu mais de 500 ocorrências envolvendo violência doméstica. Por isso, a importância dos profissionais que atuam no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP, receberem capacitações sobre as mudanças na Lei Maria da Penha. O aperfeiçoamento vai trazer impactos positivos, já que os policiais são os primeiros a terem contato com as vítimas após a denúncia. Dando atenção, usando de empatia no atendimento, buscando colher o maior número de dados possíveis para poder prestar o serviço com maior qualidade. Um conhecimento a mais para poder ajudar essas mulheres que constantemente ligam aqui no 190, que precisam de um apoio, dessa ajuda, desse suporte da Polícia Militar e dos outros órgãos, A gente possa estar, assim, dando esse apoio de maneira mais adequada. Serão 7 dias de curso ofertado para 110 servidores dos órgãos de segurança pública. Visa
quem está na ponta fazendo um atendimento, entender como essa mulher vítima de violência doméstica se sente e como nós, né, do lado de cá, dos órgãos de persecução, nós podemos fazer para minimizar o sofrimento dessa vítima de violência doméstica. E da mesma forma em que nossos policiais são preparados e treinados para ocorrências de alta complexidade, também são preparados para atender ocorrências de violência doméstica também, que tem todo um preparo diferenciado. Os conceitos e os ciclos da violência e a evolução da lei foram abordados pela juíza Ana Graziella, coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica de Cuiabá. O policial conversando, vê que dá para colocar no boletim de ocorrência que ela está sendo vítima também de uma violência psicológica, de uma perseguição, de uma importunação sexual. Então, é de suma importância para o policial aprender todas as alterações recentes que a legislação de proteção à mulher teve nos últimos anos. A formação soma com outras ações desenvolvidas pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e demais instituições que atuam no enfrentamento a esse tipo de crime. A Biblioteca do Superior Tribunal de Justiça recebeu uma doação de livros raros sobre o direito penal. Conta pra gente o repórter Rafael Porfírio. Mais de 650 livros raros no campo da criminologia e do direito penal. Esse é o conteúdo da mais nova estante inaugurada na Biblioteca Ministro Oscar Saraiva do STJ. São obras centenárias sobre atentado violento ao pudor, corrupção de menores, delito e personalidade criminal. Tudo isso faz parte do acervo pessoal do jurista e professor Everardo Luna, que começou a coleção em 1949, como explica o coordenador da Secretaria de Documentação do STJ, Arlan Morai. É uma coleção que contém livros do século XIX ao século XX, livros em alemão, francês, italiano, inglês, e além da língua portuguesa, né, Portugal e do Brasil. Então, trata-se de um inestimado tesouro para a comunidade jurídica brasileira. Everardo foi professor de Direito Penal da Universidade Federal de Pernambuco entre 1960 e 1991, ano de seu falecimento. Além de advogado militante e acadêmico renomado, com vasta produção intelectual, Everardo Luna também foi promotor de Justiça da Paraíba e de Pernambuco e membro do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. A filha do jurista, Eleonora de Souza Lima, afirma que a coleção é fruto do trabalho de uma vida. Ele começou a formar a biblioteca, começou a se preparar, né, a estudar línguas, estudar italiano, estudar alemão, para ler os livros no original. E aí foi toda uma vida que ele se dedicou a essa biblioteca. Era o único investimento dele. Todos os livros foram doados pela família de Everardo Luna. São obras brasileiras e estrangeiras raras. O livro mais antigo é esse aqui em francês, Dos Delitos e das Penas, do ano de 1856. A obra, com mais de 240 páginas de autoria do italiano Cesare Beccaria, é considerada uma das bases do direito penal moderno. Já o livro brasileiro mais antigo da coleção é de 1878. A doação das obras foi intermediada pelo vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, que chegou a ser aluno de Everardo Luna. O professor Everardo Luna foi uma das maiores expressões do direito penal brasileiro. Me deixa muito feliz saber que aquele conhecimento aurido durante a vida, parte dele está disponível para todos os brasileiros, já justifica, de certa forma, a minha presença aqui no STJ. A cerimônia de doação da nova coleção para a biblioteca do STJ contou com a presença da presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, que relembrou a visita realizada ao acervo da família de Everardo Luna em Recife. Se pudéssemos, teríamos ficado com todos os livros, tamanha a coleção e a grandiosidade daqueles livros. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã.